Pessoal, o Leonardo está caindo? Está com problema de conexão? Sim. Fala para ele que qualquer coisa, se ele não conseguir assistir a aula, depois ele vê o vídeo, porque eu deixo gravado e eu publico o vídeo para vocês. Caso ele não consiga assistir. Certo, Pablito? Certo. Vamos lá, então? Bom, aqui a gente tem a fala de um historiador, o Modesto Florenzano, uma fala de 1981, onde ele diz que a burguesia não tinha caráter revolucionário, seus objetivos eram apenas reformar as instituições e manter os governos monárquicos. E era isso mesmo. A princípio, a ideia da burguesia era apenas de se manter no poder da forma que eles estavam. Porém, a única coisa que eles queriam é acabar com os privilégios daquele bando de gente que vivia, por exemplo, no castelo, nos palácios, que não trabalhavam e que viviam às custas do governo. Isso era uma revolta, né? Mas preocupação com a classe menos favorecida, com a massa da população, eles não tinham. Eles tinham interesses próprios, com a sua própria condição social, com a sua própria o crescimento da classe burguesa, com seus interesses econômicos, políticos, né, com seu status quo, mas muito menos preocupado com a massa da população. Tanto é que nós vamos ver, por exemplo, o período em que a gente vai chamar de lua de mel entre o parlamento e a monarquia. Porque o parlamento não vai ser nem convocado a participar da monarquia. Mas o parlamento não se opunha a isso. Por quê? Porque todos os interesses do parlamento eram contemplados pela monarquia. Então não tinha nem necessidade do parlamento se manifestar, né? Porque o que eles queriam já estava sendo contemplado com o papel do governo de sustentar os interesses da burguesia. Então não tinha por que a burguesia contestar o governo. A insatisfação das massas, contrária aos privilégios da nobreza, favoreceram a burguesia. O que a burguesia fez? Assume o controle do Estado, impôs seus projetos políticos, sociais e econômicos. Então, aqui a gente vai encontrar a importância
desses movimentos. Esses movimentos sociais acabam dando à burguesia um poder político. Se a gente fosse comparar isso hoje, né, trazer, que é um dos objetivos da história, é justamente esse, né, resgatar fatos do passado e trazer, transportar para a atualidade e fazer essa comparação. Senão não faz sentido da razão de ser da disciplina de história. Então, se a gente pegar esse fato e transportar para a atualidade, seria a mesma coisa do que a gente pegar um partido político ou um grupo de partidos políticos que lutam em prol da população mais pobre, mais simples, carente. Aí ele toma a frente dessa população, né? Ele pega essa população como grupo de pessoas a serem defendidas e eles assumem o controle do Estado, assumem o papel do Estado de proporcionar condições para essas populações carentes e coloca, impõe, né, projetos políticos, sociais e econômicos em favor dessa massa da população. Essa seria a característica, a condição da burguesia. Só que não foi isso que a burguesia fez. A burguesia se aproveitou das insatisfações das massas da população e fez a sua própria revolução, né? Puxou para o seu lado os seus interesses, tá? Vamos lá. O próximo slide. Aqui. Nesse esqueminha que o professor montou para vocês, a gente tem a burguesia. No ramo da política, o que a burguesia fez? Implantou o liberalismo político. O que era o liberalismo político? Era uma forma de governo contrário ao absolutismo. São duas palavras que se contrapõem. Aqui eu falo absolutismo na mão do rei, né? É uma política fechada. Liberalismo está liberado na mão de quem? Da burguesia. O que esse liberalismo defendia? A independência dos três poderes. Defendia o livre mercado também. Também. Certo? Nós vamos falar isso aqui na economia. Quem são os três poderes? O executivo, O legislativo e o judiciário. o legislativo e o judiciário. Então, eles seriam independentes, porque o rei fazia todo esse papel. O rei era o executivo, né? Ele executava as leis, o rei era o legislativo, ele fazia as leis, e o rei era o judiciário, ele julgava as leis. Então, o liberalismo político, ele acabava com esse papel absolutista do rei. Defendia que os três poderes eram independentes, cada um fazia o seu papel, e o rei teria poderes limitados. Era um representante apenas, ele teria um poder limitado. Aqui, o parlamento passava a ter um papel importante, certo? Na economia, nós vamos ter um outro destaque importante. Na economia, ele vai implantar o liberalismo econômico. Agora sim, quem falou sobre o liberalismo econômico? Qual foi o... Eu quem? Gustavo. Gustavo. Aqui, Gustavo. Agora sim, que você falou, estimular a livre iniciativa, né? A iniciativa de mercado, a lei da oferta e da procura. Criava o mercantilismo, né? O mercado consumidor, defendia a não interferência do Estado na economia. O governo não tem que ditar a regra dos preços. Quem tem que ditar a regra dos preços? Os produtores, tá? A gente vai falar de uma coisa que
que vai demorar um pouco para vocês chegarem. Mas só no terceiro do ensino médio que vocês vão trabalhar. A gente fala de liberalismo e lá no ensino médio a gente vai falar de neoliberalismo, tá? É um novo liberalismo. Existem essas duas correntes. Existe o liberalismo econômico lá do século XVII, século XVIII, e existe o neoliberalismo do século XX, tá? Qual que é a diferença? No liberalismo econômico do século XVIII, prega-se a não intervenção do Estado na economia. E no neoliberalismo do século XX, o Estado intervém na economia de forma reguladora. O que seria isso, professor? O Estado vai regular a economia para que não haja concorrência desleal, mas continua as regras sendo feitas, sendo elaboradas pelos comerciantes, pelos industriais, por aqueles que estão diretamente ligados na economia, certo? Mas isso vocês vão aprender de forma aprofundada, o neoliberalismo, no terceiro ensino médio, tá? Agora, o que interessa mesmo é aprender bem o liberalismo econômico, o liberalismo político, o liberalismo científico, né? O liberalismo social. No liberalismo, basta a gente... eu não gosto da palavra memorizar, porque dá a impressão que a gente tem que ficar decorando. Mas, nesse momento, a gente precisa, sim, decorar isso. Tá? Infelizmente, precisa. A gente precisa saber guardar isso para a gente, que o liberalismo é a não intervenção do Estado. Tá? No liberalismo, o Estado não se intromete. Só isso. Não se intromete aonde, professor? Em todas as áreas. Na política, na economia, na sociedade, na ciência, na educação. Tá? Guardem isso para vocês. Aqui tem um esqueminha que também vai estar lá no mapa mental. Aqui, ó, projetos da burguesia. Na política, liberalismo político. Na economia, liberalismo econômico. Na sociedade, liberdades civis, fim dos privilégios por nascimento, né? Lembra dos privilégios por nascimento? Vem lá da antiguidade clássica, dos gregos e romanos já. Desde aquela época já tinha essa liberdade civil e privilégios por nascimento. Os bem-nascidos, né? Os gregos bem-nascidos, os eupátridas. Continuando. O Estado passou a ser um instrumento de proteção da propriedade privada, de manutenção da ordem social. No liberalismo é assim. Qual que é a função do Estado no liberalismo? Ele passa a ser um instrumento de proteção da propriedade privada, de manutenção da ordem social. O que ele tem que fazer? Conter as rebeliões populares. Conter no sentido de prender, de perseguir, de castigar? Não. Conter no sentido de contenção mesmo, de segurar para que não aconteça. Mas de que forma? Dando condições para que essas pessoas não precisem criar rebeliões para reivindicar seus direitos. Não seria muito mais simples do que ficar combatendo, né? Num país desenvolvido, trata-se doenças ou previne-se doenças? O que vocês acham? Previne. Previne-se doenças. Trabalha-se com a profilaxia, né? E não com a medicação depois que a pessoa ficou doente. Então, no caso da população aqui, não é esperar que eles fiquem revoltados para contê-los. É contê-los com ações para que venha de acordo com as necessidades deles. Garantia dos lucros da burguesia.
né? A burguesia sustentava o Estado, então o Estado tinha que dar condições para que a burguesia continuasse com os lucros, né? É uma das regrinhas aqui desse liberalismo também. Vamos para o próximo. Aqui. As revoluções burguesas, então, é um resuminho, acontece pelo esgotamento da ação social do antigo regime. As classes mais pobres reivindicam melhores condições de vida e liberdade religiosa, mas não foram organizados pela burguesia, que contribuiu para sua ascensão ao poder e para a implantação de projetos de cunho político, econômico e social. Então, a classe pobre, a massa trabalhadora, faz o movimento, mas quem usufrui do movimento são os burgueses. Tá? Agora a gente vai falar das revoluções inglesas. A Inglaterra é o primeiro local a presenciar ações mais contundentes da burguesia. Então, na Inglaterra é onde acontecem as primeiras manifestações voltadas para os interesses da burguesia, que desejava dinamizar a economia e participar mais ativamente do controle do Estado. Então, já que a burguesia financia, né, se a burguesia é parte financiadora dessa economia, nada mais justo, né, do que ela participar da vida política. Então, o que a burguesia vai fazer? Eu quero participar da vida política porque sou eu quem financio a economia do país. E isso vai gerar certa indisposição entre o governo e a burguesia, mantendo-se em posição privilegiada para impor seus projetos sociais e econômicos. Para compreender o processo revolucionário da burguesia inglesa, é preciso conhecer o contexto político, social e econômico anterior às revoluções inglesas. Então, para a gente poder entender por que aconteceram as revoluções inglesas, a gente tem que saber primeiro como estava a Inglaterra antes das revoluções. Quem governava, como governava, né? Para aí a gente poder saber por que aconteceu. Então, isso a gente vai ver nos próximos slides. A Inglaterra era centralizadora política, mas o absolutismo de forma precoce. Então, a ação centralizadora política e o absolutismo começam na Inglaterra muito cedo, já com a dinastia dos Tudors, que durou 118 anos. Então, de 1485 a 1603, a família Tudors vai fazer parte do governo da Inglaterra. Quem que está colocando pontinhos de interrogações aqui nos Tudors? É Tudor, no singular, família Tudors, no plural. Os Tudors chegaram ao poder sem grandes dificuldades ou resistência. Eles foram chegaram e permaneceram por 118 anos no poder. Apresentou-se como pacificadora de longos e violentos conflitos que arrasaram a Europa, principalmente a França e a Inglaterra, durante dois conflitos importantes. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, né? Como sempre os alunos perguntam, a Guerra dos 100 Anos durou 100 anos? Eu até coloquei aqui para vocês. Não, durou 116 anos. E a Guerra das Duas Rosas, que durou 30 anos. Tá? Essas duas guerras, né, somadas vão dar 146 anos. Pense, né? Dois países
envolvido em guerras, um deles 146 anos envolvido em guerra, o caso da Inglaterra. Aí teve que chegar uma família, tomar o poder, assumir a monarquia, ser absolutista, ter que ter o controle nas mãos e pôr ordem na casa. Durante 118 anos, essa família ficou no poder e conseguiu acabar com esses conflitos. Mas esses conflitos deixaram uma série de sequelas, né? Principalmente para a população pobre. É sempre o pobre que vai sofrer as consequências mais graves. Em 1215 é assinado a Magna Carta ou Carta Magna, tanto faz falar Magna Carta ou Carta Magna, que é a mesma coisa. É como se fosse uma constituição. Nessa Magna Carta, ela deu origem ao parlamento inglês. Ele não existia até então. E ela vai criar o parlamento inglês. O que esse parlamento vai fazer? É onde vai se discutir. Opa! Volta. Okay. É onde vai se discutir os interesses políticos da Inglaterra. Né? É o parlamento, é o Congresso, o que é para nós, né? Que seria para nós o Congresso Federal. Só que durante o período em que os Tudors estiveram no poder, pouquíssimas vezes o parlamento foi convocado para resolver alguma situação. Tá? Por quê? Porque o governo era absolutista. Né? O governo não estava preocupado em convocar o parlamento para que o parlamento resolvesse as questões políticas. O governo mesmo queria resolver sem a intervenção do parlamento. A gentry, que são os nobres, formado pela burguesia e os proprietários rurais, não se opunham, já tinha falado isso lá atrás, não se opunham ao fato de não serem convocados. Por quê? Porque eram contemplados em seus interesses pelo Estado absolutista inglês. Então, já que o Estado está dando tudo o que eu preciso, por que eu vou lá no parlamento brigar contra o Estado? Deixa do jeito que está. O pobre que continue lá sofrendo. No século XVI, existiu uma espécie de lua de mel entre a monarquia e o parlamento inglês, de acordo com Paulo Micheli, historiador, numa obra dele de 1994. Então ele diz que a monarquia e o parlamento viviam felizes para sempre, até que houve um problema lá e acabou esse casamento feliz entre a monarquia e o parlamento. Tá? Enquanto o parlamento estava sendo suprido pela monarquia e vice-versa, estava tudo muito bem. Mas a hora que houve um problema, a gente já vai falar sobre ele, as coisas se complicaram e o parlamento tira o apoio à monarquia e começam os conflitos. Vamos lá. No século XVI e XVII, o acúmulo de riquezas aos burgueses e proprietários rurais só aumentaram. Né? Ficaram cada vez mais ricos. A população pobre, gravemente afetada. Então, se um grupo fica extremamente rico, a tendência é que outro grupo fique extremamente pobre. E isso aconteceu por quê? Por causa dos enclosures, os cercamentos, tá? Os cercamentos de terra. Esses cercamentos a gente já estudou na Revolução Industrial, né? Quando as terras, todas as terras, as melhores terras, inclusive as terras onde eram utilizadas o plantio de alimentos, foram cercadas, né? Literalmente foram cercadas, colocadas cercas para a criação de ovelhas, para a produção de lã, para as manufaturas têxteis. E foi o que teve o êxodo rural, professor? Isso, esse mesmo. Nós vamos chegar lá. O que aconteceu daí?
Posteriormente, essas áreas cercadas foram vendidas para a criação de ovelhas, para o fornecimento de lã para as manufaturas têxteis. Os pequenos proprietários, aqui, ó, Pedro, que você acabou de perguntar, também tiveram suas terras expropriadas pela nobreza. O contexto desfavorável para os mais pobres tiveram que migrar para os centros urbanos para trabalhar em atividades não habituais. Pense bem, a pessoa trabalhou a vida inteira criando animais e cultivando a terra lá na zona rural. Agora ele é desprovido das suas terras e tem que ir morar na cidade. Primeiro que ele não tem onde morar, né? Ele vai para a cidade e fica lá perambulando pelos arredores da cidade, na periferia da cidade. Não tem onde morar. Não tem emprego. Quando ele acha um emprego, ele não sabe fazer o serviço porque não é habitual para ele aquela atividade. Então ele acaba ficando na rua. A vagabundagem, a falta de serviço, era considerado um crime e por isso ele ia preso. Se ele roubasse para se alimentar ou alimentar a família, ele era condenado à morte. Ele roubava de manhã e era enforcado à tarde. Então, as condições de vida só aumentaram a sua situação. Nós vamos ter um texto, um trecho do livro A Utopia, do Thomas Moros, que vai falar sobre isso, né? Vai falar essa questão desse êxodo rural e das condições de vida dessas pessoas. E essas consequências. Vai para a cidade, não tem onde trabalhar, fica perambulando, é tido como um vagabundo, vai preso. Se não vai preso, ele rouba. Se ele rouba, aí ele vai preso de novo. Aí ele vai ser condenado à morte. Então, e a culpa não é dele, porque ele não sabe trabalhar. Porque no que ele sabe trabalhar, que é a terra, foi tirada dele. Tá? A gente vai ler esse texto daqui a pouco, se der tempo, né? Aumento dos preços dos alimentos. Então, se a pessoa já não tem dinheiro, os alimentos ainda aumentam de forma absurda, dificultam ainda mais o acesso aos bens mais essenciais para a sobrevivência. Então, a condição de vida dessa população é cada vez mais precária. Vamos lá. Aqui a gente tem a imagem do Henrique VII da Inglaterra, de 1505. Henrique VII foi o primeiro monarca da dinastia dos Tudors e governou de 1485 a 1509. Na dinastia Tudors, as atividades produtivas e comerciais receberam impulsos. A Inglaterra se fortaleceu no cenário comercial internacional em razão dos progressos da manufatura, do aumento da produção agrícola e da expansão colonial. Todos esses fatores agradaram aos burgueses que buscavam formas de aumentar seus lucros e ter mais liberdade econômica. Então, o Henrique VII começa esse período aí, de certa forma, agrada a burguesia. Uma outra importante é a Rainha Elizabeth I. Foi a última monarca da dinastia Tudor. Por não ter filhos, abriu-se espaço para chegar ao poder da família dos Stuart. Tá? Daí os Stuarts vão governar a Inglaterra por um certo período também. Uma curiosidade. Qual dinastia governa a Inglaterra atualmente? Alguém sabe dizer? Sem pesquisar no Google aí, Pedro, que eu estou vendo que você está pesquisando aí. Dinastia da Inglaterra. Será que eu tô? Tenho certeza. Qual seria a dinastia que está governando hoje? 10 minutos para cair a conexão. Hoje, gente, a dinastia que governa a Inglaterra é a dinastia de Windsor.
Ah, o sobrenome da Rainha Elizabeth, então, é Windsor. Windsor. Não, não é o sobrenome da rainha, é a dinastia Windsor. Windsor. É, Ah, entendi. Não é justamente, não é necessariamente o sobrenome, é só a linhagem dela. é a linhagem. Na verdade, não é nem a linhagem original, tá? Essa linhagem ela está em vigor desde 1917, desde da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Foi o rei George I que iniciou essa dinastia, porque ele não gostava do nome da dinastia que tinha, que era uma dinastia que soava muito mais para o anglo-saxão, aliás, para o anglo-saxão não, muito mais para o nórdico do que para o anglo-saxão. Daí ele mudou para o Windsor, que é onde fica o castelo de Buckingham. E aí ele resolveu mudar o nome da dinastia. E era o rei George o quinto, aí ele morreu, ficou o George VI, morreu, aí veio a Elizabeth I, a chamada Rainha Mãe, e depois a Rainha Elizabeth II, que é a atual Rainha da Inglaterra, que já está há mais de 50 anos no poder. Né? Só que é bastante simbólico hoje, né, a função dela. A gente pode falar mais sobre ela futuramente. Vamos lá. Daqui a pouco vai cair a nossa conexão. Tem. Dinastia Stuart. Não é do Stuart Little, não, tá? Dinastia Stuart. Primeiros anos do governo dos Stuarts. Relações entre a coroa e o parlamento foram estremecidas. Então, logo de cara, já deu um problema com os Stuarts entre o parlamento. Aquela lua de mel que tinha com a dinastia dos Tudors já não deu certo mais. Jaime I, que governou de 1603 a 1625, o que ele queria? Aumentar a economia da coroa, aumentando os impostos. Então ele já chegou querendo aumentar os lucros da coroa inglesa, que estava em defasagem por conta dos gastos excessivos da nobreza. Então ele precisava melhorar os cofres e para isso ele queria cobrar impostos. Queria e fez, aumentou as taxas alfandegárias, né? A entrada de produtos pagariam pesados impostos e intensificou as forças, aliás, intencionou, né? Ele tinha intenção. Olha, preste bem atenção nessa palavra aqui. Ele, o Jaime I, tinha intenção. Ele não fez necessariamente. Ele tinha intenção. Eu não consigo colocar grifar aqui, não está entrando o título do pincel. Daí ele pula para outra página. Ele tinha intenção, tá? Não volta. Ele tinha a intenção. Eu quero marcar pelo menos. Aí. Ele tinha a intenção de forçar membros da burguesia a conceder empréstimos. Era intencional, não era necessariamente que isso ia acontecer. Depois nós vamos ver que lá na frente o filho dele não teve a intenção. O filho dele fez. Foi pior do que ele, o filho dele. Ações afetam principalmente a burguesia, que reage com discussões intensas no parlamento. Chega ao fim as boas relações entre a coroa e o parlamento. Então eles começam a discutir, começam a ter problemas no parlamento e isso rompe aquela relação boa que tinha entre o parlamento e a burguesia. Mais pobres são atingidos diretamente pelas escolhas do Jaime I. Como sempre, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. A concessão de monopólio de distribuição de mercadorias da Inglaterra eleva os preços dos produtos essenciais, precariedade da população. Então, com as medidas aqui de cobranças de impostos, de aumento de taxas alfandegárias,
de forçar a burguesia a ter que emprestar dinheiro para a coroa. Os preços dos produtos aumentou e a população pobre que já não tinha dinheiro vai ter menos dinheiro ainda. Então, vai sobrar para o pobre que não vai ter como condições para se alimentar. Em 1625, Jaime I deixa o trono, abdicou o trono em favor do seu filho Carlos I, que governa de 1625 até 1649, quando ele é executado. Literalmente, coitadinho, perdeu a cabeça, tá? Ele foi decapitado. Carlos I foi mais absolutista que seu pai. Decretou a obrigatoriedade de empréstimos à coroa. Ó, o outro lá tinha intenção. Ele já não tinha intenção. Ele mandou fazer mesmo. Vai ter que fazer. Vai ser obrigado a emprestar dinheiro para a coroa. Mandando prender quem não fizesse. Então, olha o autoritarismo. Reação do parlamento às medidas de Carlos I. Lógico que o parlamento não ia ficar de graça. Petição dos direitos. Exigia o fim das prisões arbitrárias e reforçava que o parlamento deveria ser consultado quando fosse criado novos impostos. Então, o parlamento reagiu dizendo que tinha petição de direitos. Ele tinha que ser consultado antes de criar novos impostos. E proibia o rei de criar um exército permanente, pois temia-se que utilizasse para conter a oposição ao governo. Então, o rei também não podia mais ter o seu próprio exército. E isso vai gerar uma série de conflitos entre o rei e o parlamento. Tá? Deixa eu ver se dá tempo. 1629, Carlos I dissolveu o parlamento, ele mandou fechar o Congresso, em uma tentativa de refazer o governo absolutista na Inglaterra. Os parlamentares foram obrigados a voltar para sua casa. Entre eles estava Oliver Cromwell. Guardem esse nome porque a gente vai usar daqui a pouco. O parlamento só se reuniria novamente, ele mandou fechar em 1629. E o parlamento só vai se reunir novamente em 1940, 11 anos depois. Aqui, a foto do rei Jaime I. Na política internacional, Jaime I se aproximou da inimiga Espanha, demonstrando seu desejo de reforçar aspectos do catolicismo na religião anglicana. Tinha interesse em fortalecer o catolicismo, pois assim poderia defender a ideia de que a monarquia adivinha da natureza divina. Desse modo, os reis não deveriam ser questionados por suas escolhas. Essa posição colocou os protestantes contra o rei, pois defendiam que a monarquia só tinha razão de existir se proporcionasse o bem comum. Então, ele cria uma celeuma entre a igreja anglicana e a monarquia. Nós vamos fazer um intervalinho agora que vai acabar o tempo. E aí a gente volta em seguida. Certo, pessoal? Certo. Eu vou dar para vocês, agora são 8h51, eu vou dar 3 minutinhos a mais para vocês tomarem uma água, correrem no banheiro rapidinho, esticarem a perninha, o bracinho, e a gente já volta para encerrar a aula, tá bom?